Hoje eu quero ensinar você como orar e o segredo da oração que abençoa. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, nós vemos momentos em que Jesus orava. Aí você pergunta, poxa, havia necessidade de Jesus orar? Se havia necessidade de Jesus orar ou não, eu não sei. Mas eu sei que Jesus deixou o exemplo da oração. Mas antes, você precisa saber o que é uma oração. Oração é ativar uma ligação entre a pessoa e Deus. A oração é uma conversa de você para com Deus. É um canal entre você e Deus. E como fazer essa oração? Às vezes, as pessoas, elas querem uma fórmula, né? Elas querem fazer uma oração bonita, às vezes com palavras eloquentes, palavras chiques. Ela quer usar palavras especiais, ou mesmo para uma oração tem que ter um começo, meio, fim. De fato, sim, a oração precisa ter um começo, meio e um fim. Mas não um começo, meio e um fim planejado, já, sabe, seguindo aquele script, aquele roteiro que a pessoa ela tem que fazer como se fosse algo religioso. Não. Primeiro, eu queria explicar a você a diferença que existe entre a oração e a reza. Qual a diferença entre a oração e a reza? Parecem serem a mesma coisa, mas não são. A reza, as pessoas, elas recebem uma oração num pedaço de papel, é ou não é verdade? E ali, naquele pedaço de papel, ela vai apenas repetir as palavras que já foram escritas ali. Então elas leem, elas pegam o papel, elas leem, né, a reza e vão repetindo a reza como todo mundo faz. Então a reza se torna algo monótono. A reza, ela não traz para a vida espiritual da pessoa acréscimo nenhum. Por quê? Porque a reza já é algo programado, algo robotizado, que foi preparado por alguém, que foi criado por alguém. Não é um modelo, é uma coisa que todo mundo repete as palavras que estão ali. E nem sempre numa reza, as palavras contidas no papel, elas refletem o que há dentro da pessoa, o que ela pensa, o que ela acha, como ela vê as coisas. Então o efeito da reza, ele é zero. É zero, é nulo, porque você simplesmente está repetindo o que outra pessoa preparou ali. Mas a oração não. A oração é uma conversa da pessoa com Deus, ou seja, ela expõe para Deus o que ela pensa, o que ela acha, os sentimentos que ela tem, os problemas que ela tem passado, as suas preocupações, os seus medos, ansiedades, complexos e por aí vai. Então você vê que a oração, ela tem uma força muito grande, porque ela conduz a pessoa a Deus, é o canal de ligação a Deus. Aí você pergunta, ok, mas como fazer uma oração? Que maneira se faz uma oração? É o que eu vou ensinar em instantes para você, mas antes eu quero mostrar os momentos em que Jesus ele valorizava a oração. Por exemplo, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, versículo 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, ele tinha os seus momentos de oração. Ele, nesse caso, ele levantou de madrugada, ele foi para um lugar deserto e ali ele orava. Ali ele falava com Deus. A oração, ela pode ser feita individualmente, que era aqui o caso de Jesus. Ele foi individualmente orar de madrugada.
Como a oração, ela pode ser feita em conjunto com outra pessoa ou outras pessoas. Aí, qual oração é mais forte? A individual ou a em conjunto com outras pessoas? Todas são importantes. Porque quando você ora individualmente, você expõe para Deus o seu interior, não é verdade? Você fala ali com Deus. E orar em conjunto também é importante. Jesus disse, se 2 ou mais pessoas concordarem em oração, tá? Se 2 ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem aqui na terra, vai ser concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então você vê que tanto a oração individual como a oração em conjunto, elas são importantes. E você não pode se esquecer disso. Então, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava, individualmente. Nós temos um outro momento que Jesus fez algo semelhante. A palavra de Deus diz, ele, porém, se referindo a Jesus, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali ele fazia a sua oração, ele orava. Então, mais uma vez mostrando que Jesus ele fazia as suas orações individualmente. Como orar? A primeira coisa que nós aprendemos com um modelo, tá? Não é uma reza, é um modelo a ser seguido na oração do Pai Nosso, é que nós temos que entrar diante de Deus em adoração. Então, você, por exemplo, vai fazer uma oração. Vamos na prática ensinar você. Então, você vai orar com Deus, você vai falar com Deus individualmente. Então, você fecha os seus olhos e você começa a oração. Você diz, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na sua presença. Você pode começar, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença. E aí vem um ponto forte, reconhecendo a grandeza dele, já no início. Então você diz, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, eu reconheço a sua grandeza, o seu poder. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse isso, Pai Nosso que estás nos céus, não é isso? Santificado seja o teu nome. Ele já ensinou entrar na presença de Deus, já o exaltando, exaltando a grandeza dele, exaltando o poder dele, exaltando a misericórdia dele. Então você pode fazer mais ou menos assim, meu Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença e eu quero te glorificar pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Quer dizer, você já entrou exaltando a Deus. Então assim você começa uma oração. O segundo passo, o primeiro é esse, o segundo passo é você fazer o seu pedido. O que é que você precisa? A sua necessidade. Então você diz, meu Deus, eu preciso da cura, eu preciso que o Senhor liberte o meu filho, eu preciso da prosperidade, eu preciso ser feliz no amor, o Senhor tem visto a minha necessidade, a minha situação. Quer dizer, você apresenta a Deus o seu pedido, não há nada em especial a ser feito, é uma conversa. Você sabe quando você procura um médico e o médico pergunta, o que você está sentindo? E aí você fala, olha, doutor, a minha barriga dói, eu estou com uma dor nas costas, é ou não é? Eu tenho sentido umas pontadas no peito, enfim. Você conta para o médico o que você está sentindo, porque você sabe que ele vai poder lhe ajudar, não é assim? É a mesma maneira, você fala para Deus o que você está passando, o que você está sentindo, o problema que você está enfrentando. Fale para Deus o que você precisa, a sua necessidade. Mas Deus já sabe o que eu preciso. Pois é, mas Ele mandou pedir mesmo assim. Então, você apresenta a Deus o seu pedido. Você apresenta a Deus a sua necessidade.
Depois do pedido, o terceiro passo é você confessar a Deus os seus pecados, pedir perdão os seus pecados. Jesus, na oração do Pai Nosso, diz, quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, é o pedido, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Então, o terceiro passo seria reconhecer, pedir perdão aos seus pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então você reconhece que você é pecador, você pede perdão a Ele dos seus pecados, já se propondo a perdoar aquele que te ofendeu ou aquele que vai te ofender. É ou não é verdade? Então, nós temos o primeiro passo, reconhecer a grandeza de Deus, exaltá-lo, entrar diante dele em adoração, depois o pedido, depois a confissão dos pecados, para você estar limpo diante de Deus, e por último, num ato de fé, você agradecê-lo pela vitória. Mas eu não recebi ainda, mas isso é fé. Fé é ter certeza que aquilo que você pediu, você vai alcançar. Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Lázaro não tinha ainda saído do túmulo, estava lá enterrado há 4 dias. E a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Mas, supostamente, ele não tinha ouvido ainda Jesus, porque o defunto ainda não tinha ressuscitado, mas Jesus já estava agradecendo por um milagre que ele tinha certeza que iria acontecer. Então isso é fé, isso é fé. Tem gente que nem depois que recebe o milagre agradece, não é verdade? Mas ele agradecia antes de receber. Então, num ato de fé, você agradece Jesus, olha, eu tenho certeza da minha vitória, confiando que aquilo que você pediu a Deus vai ser atendido através do nome do Senhor Jesus. E você termina a oração e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pronto, você fez a oração. Você falou com Deus o que você queria falar, não o que estava escrito num papel. Você falou com Deus o que você precisava falar. Então, recapitulando, primeiro ponto, você entra na presença de Deus, reconhecendo a grandeza dele. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na sua presença. E aí você fale com ele, eu reconheço a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia, e eu venho aqui pedir. E aí você fala o que você precisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso receber essa bênção. Em seguida você reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados, peça perdão aos seus pecados e depois agradeça ele. Eu agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor já me ouviu e me atendeu. Amém. Pronto, está feita a sua oração. E assim você vai ver o resultado e o progresso na sua vida espiritual. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida com respeito a como orar, escreva nos comentários, nós vamos ajudar você, nós vamos ler, nós vamos responder, nós vamos orar por você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você quer que elas aprendam como orar. Dê o seu like. Quanto mais like nós temos, mais o YouTube compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas sejam alcançadas e sejam salvas também. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que vai lhe abençoar. E se você quer ser mais abençoado do que já foi, clique no card que está aqui do lado, temos um link onde nós preparamos um vídeo como aumentar sua intimidade com Deus. Como aumentar a sua intimidade com Deus. É só clicar no link no vídeo que está aqui no card.